Imagine um homem que liderou sua nação com coragem, enfrentou gigantes e ousou sonhar com liberdade. Agora imagine tudo isso sendo brutalmente interrompido em um piscar de olhos. Quem matou Samora Machel? A resposta não só revela um crime, mas expõe uma teia de interesses sombrios que ainda ecoa pelo continente africano. Você já ouviu falar sobre o misterioso acidente que tirou a vida de Samora Machel, o primeiro presidente de Moçambique independente? Em 19 de outubro de 1986, a história ganhou um dos seus capítulos mais intrigantes. Samora, com apenas 53 anos, perdeu a vida quando o avião em que viajava, um Tupolev 134A, caiu nas colinas de Mbuzini, no nordeste da África do Sul. Ele retornava de uma cúpula regional na Zâmbia. Dos 33 passageiros a bordo, a maioria militares soviéticos, apenas 9 sobreviveram. Mas o que realmente aconteceu naquela noite? Até hoje, quase 4 décadas depois, o mistério permanece. A versão oficial sul-africana aponta para um erro dos pilotos, mas essa explicação nunca foi totalmente aceita por Moscou e Maputo, aliados de longa data. A suspeita de que uma falsa baliza de rádio teria desviado o avião da sua rota ronda o caso como uma sombra. Segundo essa teoria, o sinal emitido teria confundido os pilotos, levando-os direto à tragédia. Coincidência ou conspiração? A União Soviética e Moçambique exigiram uma investigação imediata, mas enfrentaram resistência. As caixas pretas do avião, por exemplo, só foram liberadas pelas autoridades sul-africanas um mês após o acidente. Detalhes curiosos e polêmicos vieram à tona. Documentos franceses liberados em 2016 sugerem que, na época, a diplomacia internacional estava mais preocupada em proteger interesses próprios do que em encontrar a verdade. Até mesmo uma suposta negligência do presidente Machel foi ventilada, mas sem provas concretas. E as contradições não param por aí. Apesar de culparem os pilotos pelo erro humano, o relatório oficial sul-africano insinuou que uma baliza falsa pode ter desempenhado um papel no acidente. Intrigante, não é? Mas o que chama ainda mais atenção é o cenário político da época. Samora Machel era um líder carismático, mas enfrentava grandes desafios. Ele havia liderado Moçambique à independência em 1975 e implementado uma série de reformas que incomodaram elites locais e internacionais. Enquanto isso, a Resistência Nacional de Moçambique, Renamo, financiada inicialmente pela Rodésia e depois pela África do Sul, complicava ainda mais o cenário. Machel tinha que lidar com ataques constantes, sabotagens e uma guerra econômica promovida por Pretória. Mesmo com o Acordo de Nicomate, assinado em 1984 para aliviar tensões, a paz nunca foi alcançada. Pretória continuou apoiando a Renamo, enquanto Moçambique fazia o possível para manter a estabilidade interna. Nos dias que antecederam sua morte, Machel estava mais determinado do que nunca. Durante uma cúpula regional, ele pressionou o Malawi a cortar o apoio a Renamo e buscou apoio dos estados da linha de frente contra o apartheid. Para alguns especialistas, como o pesquisador Colin Darch, essa postura corajosa pode ter selado seu destino. Era iniciativa demais para Pretória, comenta ele, sugerindo que a África do Sul teria motivos para agir contra o presidente moçambicano. Além disso, há relatos perturbadores sobre o resgate após o acidente. Sobreviventes mencionam a presença de unidades de elite do exército sul-africano no local, vasculhando os destroços em busca de malas diplomáticas e interrogando feridos. Os primeiros socorros, incrivelmente, só chegaram 8 horas depois, tarde demais para muitos. A cena reforça a sensação de que algo muito maior estava em jogo naquela noite fatídica. Até hoje, as perguntas permanecem. Foi um acidente ou um assassinato cuidadosamente planejado? Por que as investigações nunca chegaram a um consenso? Para muitos, incluindo a viúva de Machel, Graça Machel, que se casaria anos depois com Nelson Mandela, a tragédia carrega as marcas de uma conspiração. A própria Comissão da Verdade e Reconciliação da África do Sul levantou suspeitas sobre o envolvimento de militares e agentes de inteligência sul-africanos no caso. Mesmo diante de tantas suspeitas, o caso permanece envolto em mistério.
Com uma trama que mistura poder político, interesses econômicos e rivalidades ideológicas, a morte de Samora Machel continua a intrigar historiadores e investigadores. Seria possível, algum dia, desvendar a verdade? Enquanto isso, o legado de Machel vive. Ele não foi apenas um líder revolucionário, mas também um símbolo de resistência e determinação. Sua luta pela liberdade e justiça ecoa até hoje em Moçambique e além. E talvez, mais cedo ou mais tarde, a verdade sobre sua morte finalmente venha à tona, honrando sua memória e trazendo as respostas que o mundo tanto busca. Se você chegou até aqui, é porque gostou do conteúdo, né? Então deixa eu te pedir um favor rápido e super simples. Clica no botão de inscrever-se aqui embaixo. É de graça, não custa nada, e você ainda vai estar ajudando o canal a crescer. Além disso, quando você se inscreve, fica por dentro de todos os vídeos novos assim que saem. É só ativar o sininho das notificações. Então, não perde tempo. Se inscreve agora e vem fazer parte dessa comunidade incrível.